É, eu também acho que a igreja do período pós-apostólico, ela foi perseguida tanto quanto a igreja primitiva, a igreja do período primitivo apostólico, né? Mas o legado de fé, de bravura, de resignação, de resiliência que esses homens deixaram para nós, para a sua posteridade, é tremendo, né? Um legado muito rico. Esses homens são realmente homens merecedores, né? Eu creio que são homens que estão nos céus, né, com Jesus, estão no céu com Jesus. Mas, meus irmãos, você já parou para refletir sobre a igreja de Cristo depois do Apocalipse? Esses homens que Deus levantou como sucessores dos apóstolos, daí a matéria sucessão apostólica. Você sabia que pouca gente lê sobre os heróis da fé? Existe uma ciência chamada hagiografia. A geografia é os escritos dos heróis da fé. Ágio é uma palavra de uma raiz grega, né? Santo, e grafia escrito. Então pouca gente lê os escritos dos heróis da fé. E Deus deixou muitos escritores nesse período, como Papias de Herápolis, como Eusébio de Cesareia, que é considerado o pai da igreja cristã, um proeminente escritor da época. Veja bem, quando João foi levado para a ilha de Patmos, a igreja passava por um período sombrio, período de muita perseguição. Isso foi no ano 98 da era cristã. Um homem chamado Domiciano, o imperador romano, filho de Vespasiano, irmão do general romano Tito, e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, diz a Bíblia que João foi exilado para uma ilha chamada Patmos. Não sabemos de que ele morreu. A Bíblia não entra em detalhes. Não existe informações históricas da morte de João. Só existem conjecturas, suposições, especulações. O fato é que depois do Apocalipse, Deus levanta homens. Este período, depois do Apocalipse, é chamado de patrística, porque é um período dos pais da igreja. E esses pais, eles são classificados em 3 grupos. Os pais apostólicos, que são aqueles que andaram com Jesus. Apóstolo é aquele que andou, pelo menos que andou com os discípulos que andaram com Jesus, né? Eles andaram com os discípulos de Jesus. Então esses são de fato os apóstolos. A palavra apóstolo, ela vem de uma raiz grega, apóstolos. Apó em grego quer dizer distante ou longe, e tolos quer dizer enviado. Então enviado para longe, para distante. Deus levantou como sucessor do apóstolo João um homem chamado Clemente de Roma. Esse camarada revolucionou a sua época. Na época em que ele foi levantado como sucessor de João, o imperador romano não era mais Domiciano, era Trajano, de uma terceira dinastia, dinastia Antonina, dinastia dos Antoninos. O primeiro foi Nerva, o segundo foi Trajano. E Clemente de Roma foi perseguido até o seu martírio. Deus levantou como sucessor de Pedro um homem chamado Inácio, da cidade de Antioquia. E diz os escritores e alguns historiadores que os leões beberam até o sangue de Inácio, porque o método
em que Trajano usou foi o método de Coliseu, método criado por Nero, porque Roma tinha os seus métodos de tortura. Por exemplo, João foi vítima de um método, o método de ostracismo, que é levar alguém para uma ilha isolada, total, para morrer lá, ou comido pelos animais ou de depressão. Roma criou também um método de empalamento, aquele mais de empalar pessoas. Tem também um método de crucificação. O de Inácio foi o Coliseu. Dizem os historiadores que os leões beberam até o sangue de Inácio de Antioquia. Que coisa, hein? Simultaneamente, Deus levanta um homem chamado Policarpo. Policarpo andou com João, mas ele foi discípulo de Pedro. Discípulo de Pedro. E Policarpo, ele foi pastor de Esmirna e de Éfeso. E o imperador Trajano faz uma proposta a Policarpo. Ou você nega Jesus para viver, ou o confessa para morrer. Policarpo deixou uma frase que tem agigantado a fé de muita gente. Ele disse: eu não posso negar o meu Senhor, porque está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus levanta em seguida Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi também um homem de grande envergadura, um homem que deixou um legado de fé tremendo. Irineu de Lyon, ele era considerado também um polemista, porque o apologista defendia a igreja contra os ataques do Estado. O polemista defendia contra as heresias. E Irineu de Lyon foi um polemista. Ele deparou com uma heresia chamada arianismo, criada por Ário, que negava a deidade de Cristo. Ele também refutou a teologia de Marcião. Marcião foi um bispo também do segundo século, que se apostatou e criou uma heresia chamada de marcionismo. A base da teologia de Marcião era uma ruptura que ele criou entre o Antigo e o Novo Testamento. Na concepção de Marcião, havia o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então Marcião tentou criar essa ruptura. Marcião foi tão espertalhão que ele queria invalidar todo o Antigo Testamento. Ele só não invalidou o dízimo ele queria. Entendeu? Não foi esperto? O Marcião, teologia marcionita. Então, meus, olha bem para você ver. Já aproximando o terceiro século, Deus levanta Tertuliano de Catargo. Tertuliano foi um advogado da época, ele foi um apologista e um polemista, porque ele defendeu a igreja contra o Estado e contra as heresias. Tertuliano de Catargo começou a andar com Montano. Montano criou uma religião chamada de montanismo. Já fala Montano, que ele ia ao monte orar e descia supostamente cheio do Espírito Santo e começava a disseminar heresias. Montano, a seita dele era uma seita ascética. O ascetismo é uma espécie de autoflagelação em busca de uma vida de austeridade. E Tertuliano acabou se convertendo ao montanismo. Foi ele que criou a palavra trindade. Porque na Bíblia existe a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não existe a nomenclatura trindade. E Tertuliano foi que usou essa palavra para dar forma a esta verdade que está explícita na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, mas já vencendo o terceiro século, já aproximando o quarto século, Deus levanta um grande homem, um proeminente filósofo, teólogo, chamado Agostinho de Hipona, da cidade de Hipona. Ele é chamado de filósofo platônico, porque ele sistematiza e cristianiza o pensamento de Platão. Na concepção platônica, existem dois mundos. O mundo das sombras, que é o mundo do engano,
das ilusões e o mundo da ideia, mundo sensível e mundo inteligível. E para Platão, a episteme, a essência das coisas, não está nesse mundo sensível, está no mundo inteligível. E Agostinho de Hipona, com muita inteligência, um cara de uma genialidade sem precedente, ele diz, bem, ele transformou essa teoria de Platão, teoria da caverna, na teoria da iluminação divina. Quanta genialidade, Agostinho de Hipona. Aí ele cria, ele faz uma junção entre fé e razão, teologia e filosofia, porque havia o seguinte questionamento na época, a seguinte discussão. Alguns filósofos diziam que a razão está acima da fé. A fé é ingênua sem a razão. Ou diziam que não, que a fé é em primeiro lugar, depois a razão. Aí Agostinho de Hipona cria aí agora uma síntese para este embate. Ele diz, então vamos fazer aqui uma junção, uma conexão, fé e razão. Daí surge essa patrística, que é a junção de fé e razão. Mas lá na frente, na escolástica, lá no século XII, aí vai surgir a escolástica, que vai discordar com Tomás de Aquino. Depois vai surgir o doutor da Idade Média, Anselmo de Cantuária, que vai também fazer essa junção de fé e razão. Mas o fato é, meus irmãos, que quando chega em Constantino a coisa muda. Eu estou tentando colocar os fatos em ordem cronológica, estou também sintetizando porque o assunto é muito vasto. Isso é assunto que a gente estuda quase um ano na faculdade de teologia. Então, para você resumir tudo assim não é fácil. Eu tenho só alguns minutinhos, o tempo já está quase que esgotando. Então, Constantino, ele faz cessar a perseguição, ele e Teodósio. Qual a primeira obra de Constantino? Isso foi em 313, porque em 312 surge um imperador chamado Diocleciano, que ele rasga todos os exemplares da Bíblia, promulga uma lei que permite matar crentes, todos os crentes, aqueles que andavam com Bíblia. Ele acusa os crentes de canibalismo, de pedofilia, de heresias. Quando Constantino assume, ele tem que fazer uma outra lei para revogar a de Diocleciano, que é a lei de Milão, o Edito de Milão. E pelo Edito de Milão, a perseguição cessa. Não morre mais crente. A teologia que estava na clandestinidade, agora vem para a legalidade. Pode-se cultuar a Deus. E um camarada chamado Teodósio, isto foi precisamente em 380 da era cristã, bem antes da Idade Média, né? Bem antes. Teodósio promulga uma outra lei, chamada Lei de Tessalônica. Aí o que essa lei faz? Ela pega a religião cristã e leva a religião oficial do Império Romano. Religião majoritária, religião estatal. Este casamento de igreja com Estado dá uma nova direção à igreja. A igreja se corrompe. Ela deixa de ser a igreja primitiva e passa a ser uma igreja romana. Romanizou. Com a romanização, vem a igreja passa a ser institucionalizada e hierarquizada. Cria-se uma hierarquia. Ou seja, deixa de ser uma unidade orgânica, como Cristo ensinou, uma unidade, e passa a ter uma hierarquia. Aí os poderosos entram na igreja em busca de cargos eclesiásticos. Começam a vender cargos eclesiásticos. Então a igreja perde a sua essência. Ela muda de direção. Os irmãos estão entendendo? Então foi a partir de Constantino. Constantino fez uma coisa boa, é óbvio. O Edito de Milão cessou a perseguição. Constantino e Teodósio foram dois homens levantados por Deus, mas só que na frente eles se corromperam. Quando a igreja entra na Idade Média, lá em 476, ela já entra corrompida. Porque, irmãos amados, você já parou para refletir sobre os períodos históricos da igreja? O primeiro período foi aquele apostólico, que termina no ano 100, conforme nós falamos. Do Apocalipse até Constantino vem a igreja pós-apostólica, a igreja perseguida, a igreja exemplar.
Quando chega em Constantino, em 313, é a igreja imperial. Né? Imperial. Quando chega na Idade Média, em 476, com a queda de Roma, os povos bárbaros invadem Roma, Roma cai e vem a igreja imperial, a igreja medieval, igreja do período medieval. Quando termina a Idade Média, em 1453, aí vem a igreja moderna. Deus levanta grandes homens nesse período. Viu? Depois a igreja contemporânea, que é a igreja atual. Então, por que é importante você refletir sobre a periodicidade da igreja? Porque existe uma pedagogia de Deus por trás desses períodos históricos. Deus fala com você através da história. Mas hoje existe uma espécie de um alegorismo. Não se prega mais literalmente, só se prega alegoricamente. Já percebeu isso? O método de interpretação, aquele que Paulo usou, que os heróis usaram, que é aquele método literal, está entrando em extinção. E o que está agora em ascensão é o método alegórico. E só se prega alegoricamente. Que Deus, em sua graça, assim, nos abençoe e que Deus possa falar mais fortemente ao seu coração.